do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Nesta aula estaremos apresentando alguns questionamentos, estarei problematizando 6 situações. Temos exemplo no Antigo Testamento do dom da sabedoria e do dom da ciência, da palavra de conhecimento? Existe o contrário da sabedoria a respeito do céu? E quando ela é terrena? Nós estaremos apresentando. O dom de sabedoria faz a pessoa mais sábia que as outras? Isso também é interessante. E qual a diferença da palavra de sabedoria e do dom do conhecimento? Agora, sobre o discernimento de espírito, iremos ver quais são e quantas são as origens das manifestações espirituais e quais são as 2 provas de legitimidade e de manifestação espiritual. Nos acompanhe e veja agora os tópicos que serão abordados nessa lição. A leitura bíblica em classe será apresentada em 3 referências. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 8 a 10, quando o apóstolo Paulo apresenta os 9 tipos, grave isso, destaque isso, os 9 tipos de dons espirituais. Vejam que não é restritamente 9 dons, mas são 9 tipos, 9 classes. Atos capítulo 6, versículo de 8 a 10, nós temos aqui um exemplo prático da manifestação do dom da palavra de sabedoria quando Deus usa Estevão. Quando nós vemos toda aquela leitura ali no capítulo 7, a explanação de Estevão, a sua defesa, é uma palavra de sabedoria, uma manifestação do Espírito Santo. E Daniel capítulo 2, versículo 19 a 22, ali nós temos o exemplo no Antigo Testamento da revelação todo especial de uma palavra do conhecimento sobre o sonho do perverso Nabucodonosor. O texto áureo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Eu destaco a palavra irmãos. Vejam, muito semelhante. Então nós temos uma semelhança que é Cristo, o nosso Senhor. Eu destaco a palavra salmo, um conjunto de músicas. Eu destaco também a palavra doutrina, didache, instrução, ensinamento. Isso faz parte da nossa reunião. E também destaco a palavra revelação. Vejam a semelhança com a nossa palavra apocalipse. E também destaco a palavra língua. Então, quando nós somos convocados ao culto de adoração, eu não tenho que trazer essa língua natural. A nossa língua não diz respeito à anatomia humana, mas diz respeito à glossolalia, aquela capacitação que o Espírito Santo dá quando nós somos revestidos de poder. E também nós temos que trazer para a reunião a interpretação, ou seja, vejam só o grego, a hermênia, tradução, uma explicação para que haja conhecimento na congregação. A verdade prática diz assim, os dons de revelação divina são indispensáveis. E vou mostrar nesta aula por que a igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Vejam, os presentes que o Espírito Santo traz para a igreja. E nós vamos estar destacando esta da parte da esquerda. Dom de sabedoria, dom de ciência, dom de discernimento, são os chamados dons de revelação. Sem eles, a igreja local não passa de uma comunidade humana, meramente humana, uma associação religiosa, como um vale de ossos secos, transformados em corpos em tecidos humanos, mas sem vida. Então a igreja precisa dessa vida vinda do céu. Tem estruturas humanas, ministeriais, denominacionais, intelectuais, isso tudo é bom, políticas, administrativas, mas se não tem o poder de Deus em sua vida institucional, é um vale de ossos secos. No tempo de Paulo, já no tempo do apóstolo Paulo, havia confusões, mistificações doutrinárias, ensinos heréticos e tantos outros tipos de informações. Então, como nós vamos enfrentar tudo isso? Que chegava aos ouvidos dos crentes e também até ventos de doutrinas. Já na época de Paulo, os irmãos vão lembrar, já existia o gnosticismo. Havia também os chamados judaizantes, que queriam impor seus ensinos legalistas e ultrapassados. A igreja precisava de recursos espirituais e também sobrenaturais para não ser esmagada pelas heresias.
muitas delas travestidas de verdades absolutas. Agora, pela revelação sobrenatural, pode-se desmascarar os falsos pastores, os obreiros fraudulentos, de torpe ganância. Agora nós iniciamos. Se irá apresentar, então, para refutar esses ensinos heréticos, a palavra de sabedoria. E o que é isso? Vejam essa definição. É a parte da sabedoria de Deus com a finalidade de propiciar entendimento, administração da palavra ou pregação. É de grande valor na tarefa de aconselhamento, em situações que demandam uma orientação sábia, notadamente no ministério pastoral. O termo palavra, sempre que vai dizer a respeito desses dois dons, é interessante. Significa alguma coisa dita ou falada. Irmãos, é de fundamental importância no exercício da liderança. Então, se você exerce, de alguma forma, algum tipo de liderança na igreja, este dom é indispensável. Na administração eclesiástica, se você exerce, na separação de obreiros, ultrapassando os limites do saber intelectual ou humano. Quando surge o problema, este dom é necessário no meio da congregação. As soluções, como será dada, são encontradas com a ajuda do Espírito Santo. Então veja, quando surgiu o problema do servir à mesa, como que chegou àquela resolução? Uma palavra de sabedoria. Quando surgiu também a necessidade de se observar as questões judaizantes, quando surgiu o primeiro concílio de Jerusalém, como se chegou à resolução do problema? A ajuda do Espírito Santo, uma revelação do alto, uma capacitação toda especial. Essa sabedoria é de altíssimo nível e transcende os limites da sabedoria natural ou humana. Não se adquire nas escolas seculares, nós não estamos dizendo para ninguém estudar, ou também nas escolas teológicas, nós não estamos dizendo que você não precisa fazer um curso teológico, não, ou até em escolas filosóficas. Isso acontece em ocasiões em que o saber natural é insuficiente para a tomada de decisões ou resoluções difíceis. Nós vamos ver agora alguns exemplos no Antigo Testamento. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. A proverbial sabedoria de Salomão era os seus estudos, era a sua capacitação natural humana? Não, também vinha da parte do Senhor. Era sem dúvida alguma manifestação da sabedoria de Deus para a resolução de causas impossíveis. Lembra daquela situação, daquelas mães que disputavam a criança? Como ele chegou àquela decisão? Uma palavra de sabedoria numa apresentação de problemas difíceis, causas impossíveis. Exemplos agora no Novo Testamento. Vejam a orientação que o apóstolo Paulo dá à igreja de Colossenses. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Agora, se nós já vimos a sabedoria do céu, qual é o antônimo da sabedoria quando ela é terrena? O apóstolo Tiago ele vai apresentar. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e diabólica. Agora vejam, isso é interessante. Que anotemos que o dom da palavra de sabedoria não faz do seu portador uma pessoa mais sábia que as outras. Não. O Espírito Santo não torna a pessoa sábia por meio desse dom. Nem significa que a pessoa mais tarde não possa cometer erros. Então ela tem que estudar, ela tem que se capacitar, ela tem que ser uma pessoa culta se ela exerce, vamos dizer assim, algum tipo de liderança. Não vai fazer a pessoa mais sábia do que as outras, não. Palavra de conhecimento. A palavra da ciência não é adivinhação, nem expressão de tentativa de erro e acerto. É dada também pelo Espírito Santo. Jesus revelando o caso da mulher samaritana. Veja quantos exemplos. Soube de detalhes da vida dela. Vai chamar o teu marido. E a mulher diz, olha, eu não tenho marido. E Jesus disse, olha, você já teve 5. E o que você tem agora não é teu. A mulher ficou impressionada. Detalhes que, vamos dizer assim, do seu particular, da sua vida íntima. Uma palavra de conhecimento, uma revelação. O profeta Eliseu, que também tinha esta capacitação, sabia dos planos de guerra do rei da Síria, mesmo à distância. O profeta Samuel também.
Vejam só a orientação de Deus. Disse a Saul que as jumentas do pai já haviam sido encontradas. Foi pela ciência ou a palavra de conhecimento de Deus. O caso do profeta Daniel, já apresentado já na leitura bíblica em classe, que revelou o sonho e a interpretação do rei. Veja que crueldade daquele rei. Ele nem se lembrava do próprio sonho que ele tivera. Foi o conhecimento de Deus e não humano, lógico ou natural. A diferença. Agora, qual é a diferença da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento? É preciso entender a diferença entre o dom de sabedoria e o dom da palavra da ciência, do conhecimento. A ciência é o conhecimento profundo concedido por Deus em relação às coisas divinas ou às coisas dos homens que estão além do conhecimento natural. O dom de sabedoria refere-se à utilização do conhecimento em questões práticas da vida. Enquanto a sabedoria vem inteiramente do Espírito, a ciência ou conhecimento vem à medida que o Espírito concede. Discernimento de espíritos, para nós finalizarmos, serve para identificar as origens e natureza das manifestações espirituais. Nós temos 3 origens, quando eu problematizei lá no início. Nós temos a origem quando ela é genuinamente em Deus, tá? E também nós temos uma origem quando ela é do homem, ou seja, da carne, das emoções humanas. Tá? Quem tem essa capacitação de Deus, ele vai discernir. Agora é interessante, a pessoa que tem essa capacitação de discernir o Espírito, ela não tem um raio-x para quem chega no culto. Essa aí, ela chegou dessa maneira. Não é assim que funciona esse dom espiritual. Ele vai se apresentar para uma situação específica, para uma necessidade, e Deus é que vai orientar a pessoa. E a terceira e última, quando a manifestação é do diabo, é maligna. Então nós temos essas 3 origens. A palavra discernir também é interessante nós destacarmos. Significa julgado através de, distinguir, e tem um sentido de penetrar por baixo da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos e da animação. O caso de Paulo contra o mágico que queria atrapalhar a obra do Senhor. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Este mágico estava atrapalhando a convenção daqueles irmãos, atrapalhando a pregação. O procônsul Sérgio Paulo ficou admirado quando o apóstolo Paulo disse estas palavras. Então, queriam atrapalhar a pregação, e o apóstolo Paulo teve esta revelação. A manifestação espiritual precisa passar por 2 provas de sua legitimidade. Quais são? A prova doutrinária e a prova prática. Quer ver? Vejam esta referência. A prova doutrinária. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito de erro. Então, estes versículos é uma apresentação das provas doutrinárias. Agora, a prova prática. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós temos aqui uma prova
prática do discernimento espiritual. E lembro também aquele caso também, já citei o apóstolo Paulo, mas também aquela jovem adivinhadora. Aquela jovem dizia coisas boas, coisas interessantes, reconhecendo, vamos dizer assim, até autenticando o apostolado de Paulo, mas ele entendeu que era uma palavra vinda das origens diabólicas. E somente pelo Espírito Santo pôde compreender e repreendeu aquele mal. Queridos, tenha uma ótima aula no próximo domingo. Amém.